Olá, sou Jennifer, trabalho na contabilidade da Secretaria da Fazenda do município de Voti e sou responsável por fazer a condução da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, que está previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vou parar aqui o vídeo para a gente ter uma visualização melhor da apresentação. Lembrando que essa apresentação e também o relatório detalhado foi publicado no portal da Transparência, no site da Prefeitura. Então, quem quiser acompanhar essa apresentação com esse relatório, essa apresentação, pode baixar o arquivo. E também foi entregue na Câmara de Vereadores, para que eles possam fazer a avaliação, né, das metas fiscais, que é o poder legislativo que tem o dever de fiscalização dessas metas, né, na Constituição. Então, provavelmente isso vai ser pauta de alguma sessão aí, nas próximas sessões. Quem quiser participar, né, dessas sessões, seja presencialmente ou através da transmissão do YouTube, está também convidado a participar. Também estamos oportunizando o prazo de 10 dias para quem quiser colaborar nessa avaliação, com alguma sugestão, algum apontamento, alguma dúvida, alguma consideração. Desses 10 dias a gente vai estar recebendo e complementando, então, alguma observação que possa vir no prazo de 10 dias, né? Claro que a gente sempre está disponível para qualquer dúvida, né? Estamos integralmente disponível, mas para o cumprimento, né, desse prazo e da avaliação, né, propriamente dita, a gente estabelece um prazo para ter isso como concluído, tá bem? Então, vamos à apresentação. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, acontece, então, essa avaliação, né, que a gente faz quadrimestralmente, em que o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública na comissão referida, né, da Constituição nas casas legislativas. Então, como eu falei, é avaliado, né, propriamente na Comissão de Finanças e Orçamento, que é constituída dentro da Câmara de Vereadores. Essas metas fiscais, elas são estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma lei sempre no ano anterior. Então, ela foi elaborada e aprovada no exercício de 2021 para ser cumprida no exercício de 2022. Então, a Lei 3.434, de 28 de outubro de 2021, que estabeleceu as metas fiscais para o ano de 2022. Vamos começar, então, com a receita, né? Uma observação que é sempre importante, que a receita, ela compõe toda a receita do município, tanto a prefeitura, a autarquia Água de Voti e o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Voti. Então, do total de receitas previstas para o primeiro quadrimestre de 2022, de 35.343.000, foi arrecadado 43.665. Então, houve um excesso do previsto no valor de 8.321. Isso representa em torno de 23% de excesso de arrecadação. Aqui a gente tem um quadro mais detalhado das categorias econômicas ali da receita, que a gente consegue ver a variação positiva de cada categoria e o percentual de variação de cada receita no total. Então, observando esse quadro, a gente percebe que a maior parte da variação, ela está na receita corrente, né, que participa com 93% do percentual de variação, né, desses 8 milhões. E dentro da receita corrente, temos a receita patrimonial com 41,63. Então, praticamente a metade desse excesso se deve à receita patrimonial, que em 2022 tivemos uma alta acelerada da Selic, e isso contribuiu para que a gente tivesse um valor acima do previsto para os juros do patrimônio do Fundo de Previdência dos Servidores. Então, desse valor de juros ali, que receita patrimonial a gente teve 5.176.000, 3.400.000 são de juros do RPPS. Então, a maior parte da receita patrimonial executada é, né, pertencente ao Fundo de Previdência.
e se justifica, né, por esse fato da alta acelerada da Selic, né, e alta expressiva, inclusive, né, estamos com a Selic de 12,75, e isso afeta fortemente os juros, né. Outra situação também é as transferências correntes, que participa com 32% da variação, com uma variação positiva de quase 12%. Então, se deve principalmente às transferências que o município recebe da União, né, principalmente FPM e Fundeb, né, que se percebeu, assim, uma continuidade, né, no ano de 2021 isso já ocorreu, então se percebe uma continuidade, né, de sucessivos aumentos, assim, em relação ao mês anterior, de FPM e Fundeb, né, até ICMS, que é uma transferência estadual, a gente percebeu o contrário, né, não se comportou como previsto, tá, estamos com um valor menor daquilo que foi previsto para o ICMS, mas como a arrecadação de FPM e Fundeb foi bem superior, né, essa deficiência, digamos assim, do ICMS, ela não foi sentida, inclusive foi suplantada, né, tivemos uma variação ainda de 12%, né, isso basicamente causado pelo FPM, pelo Fundeb, tá? Outra observação é o desempenho das receitas de capital, também ficou acima, né, teve uma variação de 533 mil, praticamente se refere a transferências de capital, né, que no primeiro quadrimestre o município recebeu recursos do Estado, de convênios que foram firmados, também de emendas parlamentares, de dois programas, basicamente, um que se chama Rede de Proteção da Mulher, né, que vão ser comprados alguns equipamentos para o atendimento especializado, né, das mulheres, e um outro convênio que vai ter como finalidade, né, a recuperação de espaços esportivos. Também temos uma variação bem positiva na receita de impostos, taxas e contribuições, que são as receitas tributárias próprias do município, né? Tivemos uma variação positiva aqui de 29,86 em relação ao previsto, e como já havia acontecido em 2021, se deve principalmente ao esforço, né, do setor de arrecadação da prefeitura, principalmente em relação ao ISS e ao ITBI, que são dois impostos que tiveram um ótimo desempenho nesse primeiro quadrimestre. Então, a gente vai fazer um comparativo entre essa receita que a gente conversou e a despesa, né? Então, isso se faz continuamente, né? Lá, quando se faz a lei orçamentária, é feita a previsão da receita para se fixar a despesa. Então, primeiro se faz a previsão da receita e, com isso, se faz o planejamento do que vai se gastar para o próximo ano. Mas, como isso é uma previsão, ao longo do ano, a gente vai fazendo um acompanhamento para, na medida do possível, né, manter a harmonização disso, tá? Que o planejamento é o grande princípio, né, da lei de responsabilidade fiscal, além da transparência e do princípio do equilíbrio. A lei 4.320 define, né, a lei 4.320 ainda é a lei maior da contabilidade pública, apesar de já estar um pouco defasada, um pouco antiga, ainda não temos uma substituta. Então, ela define como necessário manter, né, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de caixa. Então, a comparação da receita de 43.665, comparando com a despesa liquidada de 28.593. Temos uma diferença positiva, então, né, que seria um superávit. Não é um superávit porque o superávit, o conceito dele, ele leva em consideração a despesa empenhada. Mas a despesa empenhada ao longo do ano não é uma boa fonte de informação, porque a gente tem muitos empenhos globais estimativos,
no início do ano e que vão sendo executados ao longo do exercício. Então, se a gente for pegar a despesa empenhada, provavelmente vai estar até maior que a receita arrecadada, então fica difícil a gente fazer essa comparação. Mas ao final do ano a gente usa, sim, a despesa empenhada, que aí aquilo que não vai mais ser utilizado, se foi feito estimativo, feito global, são anulados e aquela despesa que realmente ficou empenhada é o que o que foi realmente utilizado e encomendado, né, foi de fornecedores, então a despesa empenhada no último quadrimestre, ela é confiável para fins de balanço orçamentário e superávit. Então, aqui a gente faz pela despesa liquidada, primeiro e segundo quadrimestre, que é a melhor fonte que a gente tem, né, a melhor fase da despesa que a gente tem para fazer a comparação. Então, podemos dizer que temos um superávit, né, de 15 milhões e 71, com essa ressalva que o correto, né, quando falamos de superávit, é despesa empenhada. Então, aqui a gente só faz uma comparação para a gente ter uma ideia da evolução histórica, né, dos últimos 3 quadrimestres da receita. Então, a gente vê que ela vem aumentando a cada quadrimestre, ela vem aumentando, né, do primeiro para o segundo, tivemos de 2021, um baita aumento ali, do segundo para o terceiro, um aumento mais tímido, mas tivemos um aumento também. Do terceiro para o primeiro quadrimestre de 2022, a mesma coisa, mas continuamente percebemos que há um aumento, né? Isso também, eu esqueci de comentar, mas é bastante influenciado por essa inflação, né, que vemos sentindo, né, nos últimos tempos aí, nos últimos meses, e acaba, né, a arrecadação acaba sendo maior também a cada mês, por conta disso também. Então, a apuração das aplicações em educação, né, fechamos o primeiro quadrimestre com 25,04, de acordo com os dados enviados ao programa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Provavelmente esse percentual é maior, mas com a estrutura que foi disponibilizada até então pelo Tribunal de Contas e o que formalmente é considerado, esse é o percentual até o primeiro quadrimestre aplicado à educação, 25,04. Aplicações em saúde, 14,14, sendo que o mínimo é 15% ao final do exercício. Está sendo projetado, né, já há mais tempo, desde 2020, a construção, né, de um PA próprio, perto ali da prefeitura, mas isso requer um bom planejamento, né, muitos estudos, mas vai ser muito provavelmente executado no início, né, desse investimento que vai ser feito, um investimento de grande vulto na saúde para o município de Voti. Muito provavelmente vai se iniciar esse ano e esse percentual muito provavelmente vai ser muito maior ao final do ano. Mas estamos acompanhando. O acompanhamento da despesa com pessoal, então, agora temos as duas metodologias de cálculo alinhadas, né? As duas estão iguais. Então, para o primeiro quadrimestre de 2022, fechamos com o executivo com 40% de despesa de pessoal e legislativo 0,36, totalizando 40,36. Então, bem abaixo, né, do limite geral de 54 e 60% para o município, e também alerta prudencial está bem distante, tá, de todos os limites. Então, vamos falar um pouquinho do resultado fiscal, né, que indica se o governo ele tem a capacidade para honrar compromissos com a população e credores. Se há um resultado fiscal positivo, o governo evita impactos negativos na economia, como a inflação, o desemprego e juros altos. Existem duas formas principais de se apurar o resultado fiscal, que é o resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário, ele surge do confronto de receitas e despesas primárias no exercício. Então, ele exclui todas as receitas e todas as despesas, excluído juros nominais incidentes sobre a dívida. Então, ela fornece, né, esse resultado, uma avaliação do impacto da política fiscal nas contas públicas. Superávit primário contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, o déficit primário indica a parcela do aumento da dívida líquida.
resultante do financiamento de gastos primários. Então, quando temos um déficit primário, provavelmente o que aconteceu é o endividamento, né, do setor público para o financiamento de gastos correntes, né, custeio, né, o endividamento para o custeio dos serviços públicos. Então, o resultado nominal até o primeiro quadrimestre foi de 5.832.834, e o resultado nominal, 7.236. A dívida consolidada, então, fechou saldo em 30 de abril, o valor de 900 mil, né? Houve apenas uma amortização de 112.500, que são as parcelas do imóvel que foi adquirido em 2020, se eu não me engano. Isso foi adquirido em 2020, com a aprovação da Lei 3.297. O imóvel, que é a sede dos bombeiros, né, e era alugado, e foi adquirido em 2020, então, pelo município, e foi parcelado em 48 vezes. Então, essas parcelas estão sendo amortizadas e reduzindo a dívida do município. A dívida consolidada líquida é zero, porque as disponibilidades do município, né, que é o caixa, é muito maior do que a dívida de 900 mil. Então, quando isso acontece, o resultado é nulo, né, porque é um resultado negativo, e considera-se como dívida consolidada líquida zero. Então, aqui é um compilado das metas estabelecidas na LDO, e como está até o momento, né, que isso a gente tem que acompanhar até o final do ano, que é efetivamente no terceiro quadrimestre que podemos dizer se cumpriu ou não, né, as metas estabelecidas, mas tudo indica, né, que a tendência, né, é de alinhamento e atingimento dessas metas estabelecidas, né, se continuar com esses dados, né, que foram apresentados continuarem nesse ritmo, tá bem? Então, por hoje seria isso. Eu agradeço muito a atenção, né, o interesse em estar conhecendo, né, a situação fiscal do município e participar, né, dessa apresentação. E se tiverem qualquer coisa para contribuir, ficaria muito feliz. Espero ter contribuído para a transparência do município e para o conhecimento de quem assistiu. Muito obrigada e até a próxima.